referente ao que a gente estava vendo aqui nas aulas, ó, na penúltima aula a gente viu a parte aqui, ó, dinâmica. Vimos quando eu tenho dois corpos, né, como que eu faço? Eu imagino como sendo um único corpo, calculo a aceleração, depois eu escolho um dos corpos para calcular a tração. Então eu fiz aqui alguns exemplos com vocês, né, e cheguei a passar esse exercício aqui para vocês fazerem. No caso, esse exercício aqui seria mais por questão de treino, né? E aí, na última aula, o que nós começamos a ver? Então, na aula, nós vimos aqui, corrigimos o exercício do simulado, que era aqui, ó, tenho dois blocos, vou imaginar as forças atuando nele, calculo as forças, e por aí vai. Questão número 2, bem parecida, né? Então, na verdade, a gente está nesse mesmo esquema aqui para calcular as forças. Então, vamos dar uma olhada no simulado. Então, no simulado, nós temos o seguinte: 78% das questões vocês acertaram, tá uma nota muito boa, muito bom mesmo. Ó, 80% a primeira questão, 89% a primeira, 70% a segunda, todo mundo acertou a quarta e o pessoal errou a quinta. Então vamos dar uma corrigida em todas elas. Então, vamos lá. Primeira questãozinha aqui para a gente já ir relembrando a matéria. Eu tenho aqui, ó. Considere um bloco de 10 kg sendo puxado com uma força F e aceleração de 5 metros por segundo. Qual o valor dessa força? Então, na última aula eu tinha feito do Paint, só que estava bem ruim para poder editar as coisas. Então eu preferi mudar e passar para o PowerPoint, que eu acho que fica mais fácil para vocês acompanharem. Fica mais bonito também. É bom que também eu disponibilizo para vocês em vez de botar várias fotos. Então, deixa eu só escrever aqui. Correção do simulado. Então a gente vai ter aqui, ó, nossa primeira questão. Considere o bloco de 10 kg sendo puxado por uma força F com aceleração de 5. Então, qual é o valor dessa força? Então a gente tem ali, ó, a fórmula que a gente conhece e que a gente está sempre trabalhando é qual? F é igual a ma, ou seja, a força ela vai ser gerada por uma massa vezes uma aceleração. Então repara que nesse exercício ele já dá pra gente quem é o valor do m, que é 10, e quem é o valor do a, que é 5. Então é só a gente calcular. 50 newton. Então de cara a gente já consegue tirar que a resposta certa é a letra B. Professor, espera só um minutinho que eu vou copiar todas as perguntas, tá? Pra na hora da prova não esquecer. Mas eu mando isso no PDF. Eu mando o arquivo para vocês. Eu sempre faço aquele compilado onde eu mando a aula e mando Tá também bom. o conteúdo, mas tudo bem. Quer copiar, pode copiar, a gente Aí você pega manda lá. no Classroom? Sempre. Aqui, ó. Ok. Tá tudo aqui, ó. Ó, no Classroom, a nossa atividade. Aqui vem a nossa Eu videoaula, fiz ó. evento, na verdade, né? Essa foi que a gente viu na semana passada. Aqui, ó. A nossa Entendi. aula de como a gente fez. Os valores, tudo direitinho. E as questões. Só que agora, em vez de mandar separado, eu vou mandar tudo em um PDF só. Que aí eu só mando o Ok. PowerPoint, já mando em PDF, que geralmente fica mais fácil, que o pessoal abre o PowerPoint. E aí
E aí você dá uma olhada lá. Tá bom, tá bom. Vale do mesmo jeito. Então, primeira questão, a gente já tem aí letra B, certo? Que é exatamente o que diz, corresponde ao nosso gabarito, ó. Gabarito letra B. Então vamos para o próximo. Considere um bloco de 5 kg sendo puxado por uma força F e outra força Fc, que é puxado com o valor de 100 no sentido contrário da figura. Então ele pergunta qual o valor resultante da força F. Então vamos lá. Então eu vou ter aqui deixa eu só terminar de reorganizar. Beleza. Então vamos lá. Então ele fala, considere um bloco de 5 kg sendo puxado por uma força T de 500 N. Sabendo que existe uma força Fc que puxa ele com o valor de 100 N no sentido contrário, qual o valor da força resultante? Então repara, eu tenho um cara puxando para cá com 500 e eu tenho outro cara puxando para o outro lado com 100. Ou seja, se eu quero saber a força resultante, eu quero saber quanto que vai dar no final dessa força. Repara que eles estão em sentidos contrários. Ó. Eu acho que a gente já chegou a ver isso na aula passada. Se não me engano, vocês chegaram a errar, confundiram, né, do texto anunciado. Então, se eu tenho uma força por um lado que é 100 e eu tenho outra força por outro lado que é 500, o meu resultante é quanto? É só fazer 500 menos 100. Ou seja, isso aqui vai dar 400 newtons. Logo, a gente tem aí letra D. Alguma dúvida, gente, nessa questão? Não. Não, não. Não. Isso aqui foi tranquilo, né? Só verificar que eles estão em sentidos opostos. Ó. Um está para um lado e outro está para o outro. E aí a gente tem agora o mesmo tipo de questão, só que agora ele fala qual a aceleração do sistema. Né? Então ele dá o mesmo tipo de questão e ele pergunta qual a aceleração. Então vamos lá. Então a gente sabe o quê? Que a tendência dele é se mover para onde? Para onde tiver maior força. De um lado eu tenho 500. Opa. E do outro lado eu vou ter 100. Então a tendência é ele ir para a direita ou ele ir para a esquerda? Ele ir para a direita, certo? Então se a tendência dele é ele ir para a direita, significa que o vetor velocidade, ou seja, que já está desenhado aqui ó, no gráfico, ele para onde tiver, quem estiver gerando essa força, ele vai ser positivo. Então,
gente tem ali a aceleração. E aí qual é a grande sacada? Como o 500 é maior do que o 100, então a gente sabe o que? Pelas fórmulas, F é igual a ma, ou melhor, T menos Fc, isso aqui é a massa vezes a aceleração. Ou seja, por que o T é positivo? Porque é o T que está gerando o movimento. Porque o T está na mesma direção que a aceleração, que é a velocidade, porque ele é maior. Tudo bem aí? Todo mundo entendeu? Por que é Sim, sim. T menos Fc e não o contrário? Então, vamos lá. Quem são esses valores? Agora que a gente já tem eles, é só substituir, né? Então, vamos lá. T menos Fc é 400, a Isso aí. massa é de 5 e a aceleração é a que a gente vai descobrir. Perfeito. Então, a massa, ela vale 5. Então, isso aqui vai dar 400. Aí ficaria 400 dividido por 5. Perfeito. 400 dividido por 5. Isso aí é igual a 80. Então, A igual... Opa. 400 dividido por 5, que é igual a 80. Então, a nossa resposta é a letra D. Certo? Então, essa seria a nossa resposta. Alguma dúvida? Não. Dúvida, gente, até então? Não. Beleza. Então, vamos seguir. Questão número 4, ele fala: considere os dois blocos A e B de massa 4 e 6, respectivamente, sendo puxados por uma força F igual a 100. Qual a aceleração do conjunto? Então, vamos lá. Ele está pedindo a aceleração do conjunto. Vou botar aqui e depois a gente compara com o resultado. Melhor ficar encaixando. Então, o que a gente vai ter ali? O que eu faço? Eu vou imaginar como sendo um único bloco, né, um bloco A mais B, em que esse bloco A mais B ele está sendo puxado por uma força F. Ou seja, a única força que vai gerar um movimento naquele cara é essa força F. Existem outras forças atuando nele? Sim, existem, claro. E quem são essas outras forças? Então vamos lá, a gente tem a nossa força peso, que ela aponta para baixo. Temos mas qual? A normal, que aponta para cima. Que a normal é porque ele está tocando o solo. Temos a tração ela vai tender para um lado e a outra vai tender para o outro. Ou seja, eu puxo o meu bloco B. O bloco B ele tende ao quê? A se mover para frente e o A tende a puxar ele para trás, né? Tende a segurar, resistir esse movimento. Por isso que ele vai ser apontado para cá. Já no outro caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter que quem está puxando o meu bloco A é essa mesma força que a tração. Então ela vai estar apontada para frente. Então aqui, BB. Temos aqui a normal de A. A normal de B. E temos a tração. Opa. Que ela é igual aqui para os dois. Então vamos lá. Imagina como se fosse um único bloco sendo puxado por uma força F. Essa força ela vale quanto? Ela vale 100.
Então, eu sei o que? F é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então, quanto que vale a massa dos dois? A força vai valer 100. A massa de um mais a massa do outro vai valer 4 mais 6. Então, eu vou ter 10A, passa para lá dividindo, A igual 100 dividido por 10, e isso é igual a 10. Então, achamos o valor da aceleração. Olhando as respostas, 10 é a letra B. Então, a nossa resposta é a letra B. Dúvida, gente? E aí, vamos para a nossa última questão, que foi onde a maioria errou. Que é a mesma questão, só que ele fala agora. Considere a mesma condição da questão anterior, dois blocos A e B com massa de 4 e 5 respectivamente, sendo puxado uma força de 100. Qual o valor da força de tração entre os blocos? Ou seja, quem é o valor da força de tração? Ele quer saber exatamente quem é o T. Então, se ele quer saber exatamente quem é o T, deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, a gente tem ali os mesmos bloquinhos, só que a única diferença agora é que ele pede qual o valor da tração. E como que eu vou fazer o valor dessa tração? Simples. Eu vou imaginar esse sistema aqui, e na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou analisar apenas um dos corpos. Então, ó, eu peguei as mesmas forças, que são as forças que atuam, que são esses caras aqui. E eu vou analisar apenas um corpo. Então, posso escolher ou A ou B. Nesse caso, eu vou escolher, por exemplo, o A. Então, analisando só o corpo A, ó, eu vou vir e vou pegar esse cara aqui, ó. Então, se eu analiso o meu corpo A, o que eu vou ter? Quais são as forças que estão gerando esse tipo de movimento? É só atração, né? Então, eu vou ter ali, ó, que a atração é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, quanto que vale a massa desse cara? A massa dele, do corpo A, ela vale aqui, ó, 4 kg. E quanto que vale a aceleração? A aceleração eu calculei na questão anterior, ó. Ó, na questão anterior eu calculei essa aceleração. E ela estava valendo lá, ó, 10. Então eu vou colocar aqui 10. Logo, esse cara vai dar quanto? 40. Todo mundo conseguiu entender o que eu fiz? Entendi. Foi todo mundo? Todo mundo entendeu? Ó, Mas se eu analisasse, por exemplo, o B, eu teria o mesmo resultado. Ó. O que acontece se eu analisar o B? Ó, deixa eu botar aqui no cantinho. Vou botar aqui.
se eu analiso o corpo B, eu vou ter quais forças atuando, ó. Eu vou ter essas forças aqui atuando, ó. Eu vou ter que ele vai se mover para a direita e eu vou ter tanto F quanto T atuando. Então, como que vai ficar? Vai ficar F menos T é igual a MA. Quem é o valor de F? O valor de F a gente sabe que vale, tá aqui, ó, 100 newtons, ó. O enunciado deu pra gente. Quem é o valor de M? O M, como eu estou analisando o corpo B, o M vale 6, né? E quanto que vale o A? O A vale 10, né? Foi o que a gente calculou. Então, isso aqui vai ficar 60. E aí eu passo o T para um lado e passo 60 para o outro. Então vai ficar mais 60 igual a T. Opa! Ah não, desculpa. 60 é negativo. Então, vai ficar na verdade T igual a 40. Ou seja, eu obtenho o mesmo resultado. Alguma dúvida? Aham. Aham, de Como é que tudo? vai saber que é atração mesmo? Fala. Como Como que é eu, que vai saber que é atração? como que Hein? eu vou saber o quê? Desculpa. Ter atração. Então, o que você quer calcular é a atração. É esse cara aqui, ó, a força entre eles. É isso que você quer calcular. Você quer calcular o T. Uhum. Tá. É esse Entendi. cara que você quer Uhum. calcular. Que é o T no caso. Mas aí o que acontece? Para você calcular o T ele aparece entre os corpos. Então, para você calcular ele, você tem que escolher um deles. Então, tanto faz se eu escolho o primeiro ou eu escolho o segundo. Por isso que é importante a gente fazer esse diagrama aqui de corpo livre, né? Ou seja, analisar todas essas forças que estão atuando no meu corpo, para a gente poder ter uma noção e calcular ela melhor. Tudo bem? Uhum. Mas Tudo bem. conseguiram entender? Já que a maioria errou, acabou errando essa questão. Agora eu entendi. Foi, entendeu? É a mesma coisa como se fosse um bloco só. Se você for fazer isso, é só você pegar escolher um bloco e fazer como se fosse É normal. essa a ideia. Você escolhe um bloco Como e se a faz. tonalidade fosse força. É isso aí. Você escolhe um deles e faz só ele. Né? Não Uhum. precisa analisar os outros. Entendi. E aí a mesma coisa vai acontecer se eu tiver 2, 3 blocos e por aí vai. Ou seja, se eu tiver vários blocos, a ideia para calcular é sempre a mesma. Né? Vamos ver alguns exemplos. Então, deixa eu ver aqui, ver se eu acho na internet algo parecido. Hum, hum. Ó, o mesmo sistema que a gente faz, ó, das análises, peso, tração, tração de um, tração do outro. Aí ele só calculou.
Isso é de que. De que ano? Qual? De que ano isso daí? Sei lá, peguei na internet isso aqui. Só joguei na Entendi. internet ali. Exercício de tração. Então, ó, ele fala ali, ó. Ele deu a figura. Ah, peraí, cadê a figura? Cadê a figura? Aqui. Beleza. Então agora a gente já consegue trabalhar. Então ele fala assim, ó. Dois blocos A e B, mostrados na figura abaixo, e de massas iguais, 2 e 3 kg, respectivamente, enquanto encostados um no outro, são movidos pela ação de uma força de 15 newtons sobre o bloco A. Determine a aceleração dos corpos e a intensidade da força com que A faz sobre B. Então, quando ele fala intensidade da força, ele está falando de quem? Está falando da tração, ou seja, a tração que um exerce em outro. É isso que ele quer que a gente calcule, certo? Então, o primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar quais são as forças que estão atuando nesses corpos, certo? Após eu saber as forças, fica mais fácil eu conseguir calcular todo o resto. Então, vamos lá. Eu vou ter ali, ó, esses blocos A e B é como se esses blocos estivessem separados. Ou seja, eu posso desenhar eles juntos, mas por questão aí convencional, eu vou desenhar eles separados. Então, eu vou desenhar meu bloco A e eu vou desenhar meu bloco B. Beleza, separei meus bloquinhos, só por questão didática mesmo, certo? E aí, o que a gente tem nisso tudo? As forças que vão atuar neles são as mesmas forças que vão atuar igual no outro sistema que a gente tinha lá, que tinha uma corda. Então eu vou ter aqui a minha força peso, a outra força peso, eu vou ter a força com que ele aplica ali, né, que a gente vai chamar de 15 newtons, eu vou ter a minha normal, que está para cima, e aí qual é a ideia? O bloco A tende a se mover, mas o B está na frente. Se o bloco B está na frente, então eu vou ter uma tração para esse lado. E aí o que vai acontecer com o outro? Da mesma forma, quem vai estar empurrando é essa mesma força, que é a tração, que eles chamam ali de força de interação entre um e outro. A força que um exerce no outro. Opa. Então vamos lá. Quais são esses valores então? Eu vou ter peso de A, peso de B, eu vou ter aqui minha força F, que é igual a 15 newtons. Eu vou ter aqui a minha normal, eu tenho aqui minha normal de B, opa. Eu vou ter aqui minha tração e a minha outra tração. Até então aí não tem novidade, certo? Alguma novidade? Até então já foi tudo Por que a gente enquanto, já não. viu. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, para eu poder calcular a tração, é saber quem? A aceleração desse corpo. Né? Eu tenho que saber a aceleração desse cara. E como que eu calculo a aceleração? Eu vou imaginar como sendo um único bloco. Certo? Que é a maneira com que a gente sempre fez. Então, olhando ali, quais são as massas que eu vou ter?
eu vou ter uma massa de 2 e uma massa de 3, né? Então, olhando lá, quais são as forças que vão gerar esse tipo de movimento? Eu tenho exatamente quem? Eu vou ter... Peraí. Eu vou ter a força de 15, é ela que vai estar gerando o meu movimento. Certo, gente? Alguma dúvida? Até então aí eu acho que está tranquilo para vocês, né? Uhum. Então, vamos lá. Vou imaginar como se fosse um único bloco. Deixa eu botar aqui. Então, supondo esse cara ser um único bloco, né, até desenhar aqui, ó. Então ele vai ser o único bloco onde essa força que vai estar gerando é o 15. Então a gente tem ali, ó, F é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então minha força F ela vale 15. Minha massa ela vai valer 2 e a outra vai valer 3. Então isso aqui vai dar 5, né? Então eu já sei que minha aceleração ela vai ser 15 dividido por 5, ou seja, esse cara vale 3 metros por segundo ao quadrado. A partir daí ele pede quem? A interação entre um e outro. Então eu escolho ou o meu bloco A ou o meu bloco B, né? Tanto faz quem eu vai escolher. Então vamos lá. Deixa eu só levantar um pouquinho. Então se eu escolho meu bloco A, então escolhendo meu bloco A, quais são as forças que vão atuar nele? Vão ser exatamente essas aqui, ó, que eu estou separando. Que é esse carinha aqui, ó. Então eu vou ter minha força de 15. Opa! Vou ter minha força de 15, vou ter meu peso de A, vou ter minha tração e vou ter o meu normal de A. Então vamos lá. Escolhendo o corpo A, como ele vai se mover para a direita, né? Porque a única força que está atuando sobre ele é de 15, concorda comigo? Então, como ele vai se mover para a direita, eu vou ter o quê? Eu vou ter que essa força de 15 ela é positiva. Por quê? Porque é ela que está gerando movimento. E eu vou ter que essa força de T ela é negativa. Por quê? Porque ela está no sentido contrário do movimento. Então, na verdade, eu vou ter F menos T é igual a MA. Opa! Então, quem vai ser essa força F? 15. A massa, ela vai valer 2. A aceleração, ela vai valer 3. Então, eu tenho ali 6, né? Passo 6 para o outro lado, então vai ficar menos 6. Isso é igual a T. Então, minha tração ela vai valer quanto? 9. Alguma dúvida, gente? Como calcula a tração? Não, mas no exercício tá pedindo a força De e a interação. tração.
do Isso aí, ó. bloco. Determine a força de intensidade que o corpo A exerce em B. Ou seja, qual é a força que um está exercendo em outro? É essa força P Uhum. aqui, ó. Essa é a força que um exerce no outro. Né? A força de interação entre eles. E é isso que ele está pedindo. Ah, tá. Entendeu? Sim. Então, como ele pede essa força, é o cara que a gente vai calcular. E aí, o que a gente faz? A gente calcula a aceleração, normalmente, como já havia calculado, e depois calcula qual vai ser a tração ali. Escolhe um dos corpos e analisa qual é esse cara. Então, ó, Entendi. vamos fazer mais uma questão só para a gente terminar. Vamos fazer esse aqui, ó. Que essa aqui é clássica. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu só pegar a figura. Pronto. Então eu tenho exatamente isso aqui, ó. Dois blocos de massa, 7 e 9 kg, estão ligados por um fio inextensível, como mostra a figura. Calcule a aceleração do sistema e a tração dos fios. Senão ele quer saber a tração e a aceleração do sistema. Então repara, o que a gente precisa fazer? Identificar todas as forças que atuam nele. Então quais são as forças que atuam? Ó? Todo o corpo vai ter uma força peso e esse cara vai sempre apontar para baixo. E aí, além dessa força peso, ele vai ter o que? O cabo ele está sendo puxado, ou melhor, ele está sendo preso por esse cabo aqui. Ó. Então eu vou ter uma tração que sustenta esse cabo. E a gente está vendo que essa tração segue por aqui. Ó. E a gente vai ter quem? Vai ter a normal. Então, a princípio, são essas as forças que atuam no meu corpo. Repara que meu bloco B ele não tem normal, por quê? Porque ele não está tocando o solo. Então ele não vai ter normal, tudo bem? Só tem normal quando ele toca o chão. Não está tocando o chão, então não tem normal. Então, ó, a gente tem nosso peso de A, que ele está para baixo. Temos o nosso peso de B, certo? E aí, o que a gente tem também? Ó? Esse cara aqui, ó, ele está sendo puxado por uma corda. Essa corda é a nossa tração. E se a gente olhar do outro lado do cabo, quem é a tração? Esse cara aqui é o que está puxando ele para cima. E sobra para a gente também a normal aqui de A. Então vamos lá. Olhando para esse sistema, qual é a força que vai gerar o movimento? Quem que está puxando esse cara para baixo? Não é o meu peso de B? Vocês conseguem enxergar que é o peso de B que está puxando esse cara para baixo? Uhum. Então não consegue enxergar? Então, não é a mesma coisa que eu tivesse algo assim, ó. Eu tivesse um bloco AB, igual que a gente sempre faz, né? E a força que vai estar puxando esse cara para baixo, então a gente já discutiu que vai ser quem? Vai ser esse peso de B. Então, a forma de resolução é a mesma. Como que eu vou calcular a aceleração? Dessa forma. Peso de B é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos lá. Então, ó, peso de B é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Mas aí, quem é o peso de B? Lembra, como que eu calculo força-peso? Força-peso, ela é a massa vezes a gravidade. Quanto que é a massa de B? Ó, dados fios A e B, A tem 7 kg, B tem 3 kg. Então, B é 3, gravidade ele não informa, mas a gente sabe que vale quanto? 10. Então, repara que se eu tivesse uma força de 30 newtons aqui, ou tivesse a força dele, peso, seria a mesma coisa, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só substituir, ó. Então vai ter 30. Isso é igual a massa de um é 7, massa de outro é 3.
Então, isso aqui somado vai dar quanto? Vai dar 10, né? Então, o 10 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu posso dizer que A é igual a 30 dividido por 10. E esse cara a gente sabe que vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já calculei a minha aceleração do meu sistema. Dúvida, gente? Até então, conseguindo pegar essa sacada? Não, sem dúvidas. Beleza. Então, vamos lá. O que eu faço agora? Para calcular a tração, eu vou escolher um dos corpos. Ou eu escolho o A, ou eu escolho o B. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, por exemplo, o B, né? Então, deixa eu escolher aqui. Ok, que nesse daí ele já tá dando exemplo, mas vai cair na prova isso daí? Pode cair, ué. Beleza. É muito difícil esse? Mas É bem complexo, né? é É. Ele faz agora, ele Não é complexo. difícil, mas é complexo. Tá. Mas assim, dá pra entender o raciocínio, não dá? É, o raciocínio dá pra entender. Dá pra entender Mas que não- quem tá não dá. puxando é o B, não dá? Que é É, esse dá pra não é igual o entender mesmo porque está exercício. explicando. Então, Mas da esse não prova é eu já igual não esse sei. exercício que a gente fez, ó. Né? Só que imagina que esse F aqui eu boto uma força-peso. Não seria exatamente igual? Ó, ele está sendo puxado pelo B. Ó. É a mesma coisa que a gente está fazendo. Está sendo puxado por uma força-peso. É exatamente igual. Só que teria massa, teria a gravidade, Ah, sim, mas peso. aí é Um fácil. É pouquinho só mais lembrar que complexo. o peso ele sempre vai ser a massa vezes a gravidade. Até botar aqui embaixo. Ó. O peso sempre vai ser a massa vezes a gravidade. E a gravidade sempre vai valer 10. Isso aí a gente consegue, pô. A gente sabe calcular quem é o peso e quem é o peso. E aí o que eu faço? Eu vou escolher um dos corpos. Então, como que eu vou escolher? Eu vou escolher, por exemplo, o meu corpo B, por exemplo. Poderia escolher o A, né? A gente já viu que tanto faz qual que eu escolho, o valor vai dar sempre no mesmo. Então, se eu escolho o meu B, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui exatamente, ó. Aí a gente tem um pequeno detalhe, ó. Ele vai tender a cair, certo? Né? Não tem como esse desenho ele subir. Então a tendência é o que? O B descer e levar o A junto. Se o B está descendo, significa o quê? Que ele está se movendo para baixo. Nisso que ele está se movendo para baixo, a aceleração ela está apontada para onde? Para baixo também. E o que a gente acabou de conversar? Que quando essa força estiver no mesmo sentido da aceleração, esse cara é positivo, certo? Então, a aceleração ela vai tender aqui para baixo. Ó. Como ele vai tender para baixo, significa o quê? Que a força peso de B ela é positiva e a tração é negativa. E isso é igual a quem? A massa vezes a aceleração. Pegaram essa ideia? Sim. Então, ó, só substitui os valores. Quanto que é a massa de B? 3, né? Quanto que é a aceleração? 3 também, né? Que foi quanto a gente calculou. 3 vezes 3, 9, né? Então o passo para lá vai ficar menos 9 igual a T. Então 30 menos 9, 21. Então significa que a minha tração ela é igual a 21 newtons. Alguma dúvida, gente? Não. Não. Pegaram mais ou Não. menos como que eu vou resolver e calcular a tração do sistema? Sim. Aham. Certo? Então, basicamente, a forma de resolução é a mesma. Ou seja, não implica em nada. Eu vou sempre analisar as forças que atuam nesse sistema e vou imaginar qual é a força que está gerando esse movimento. Ah, nesse caso, era essa força F que ele falou aqui no enunciado.
né? Nesse caso, essa força F que falou que é 100. E nesse caso, era a força peso que estava puxando o bloquinho para baixo. Né? Eu vou ter forças aí diferentes atuando sobre ele. Tudo bem, gente? Dúvidas? Tudo bem, não. Então, basicamente, esse é o conteúdo do nosso simulado. Então, o conteúdo simulado seria tração É, e pode ser. peso. Pode ser igual que a gente fez ali, ó. Calcular a tração, calcular a aceleração do sistema, né? Mesmo esquema. Uhum, entendi. Tudo bem, gente? Tudo. Então, a gente Tudo. termina por aqui e continuamos na próxima aula. Vou mandar para vocês o PDF, mando para vocês